Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular, porque Jesus Cristo é o fundador somente da Igreja Católica Apostólica Romana. Só existe um Deus verdadeiro e existe somente uma Igreja verdadeira. Jesus não disse: edificarei as minhas igrejas no plural, mas sim minha igreja no singular. Jesus Cristo, Deus eterno e bendito, é o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós, católicos, devemos defender a Igreja Católica, devemos amar a Igreja Católica, porque a Igreja Católica é a esposa de Jesus, a Igreja Católica é nossa mãe. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe outro Papa. Muitos católicos, leigos, padres e bispos estão xingando o Papa Francisco, estão desprezando o Papa Francisco. Essas pessoas são covardes. Elas estão dizendo que o Papa Francisco não é o Papa da Igreja Católica. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa, de antipapa e anticristo, têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. O Papa da Igreja Católica é o Papa Francisco. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Conferir Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Esse negócio que dizem por aí, que todas as religiões são boas e iguais, é heresia, chamada de indiferentismo
religioso. Só existe uma igreja fundada por Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana. Fora da Igreja Católica não há salvação. Para se salvar, não basta o batismo e a fé, mas é preciso realizar o bem, ensina São Pio X. O demônio tem fé e está no inferno. Conferir carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Existem milhões de católicos servindo ao demônio com seus maus exemplos e escândalos. Jesus disse que o sal insosso, isto é, o sal que perdeu o sabor, deve ser pisado pelos homens, deve ser lançado fora e pisado pelos homens. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 13. Estimado católico, para que serve o católico que não segue os ensinamentos da Santa Igreja, que vive dentro dela como defunto? No Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, diz que esses católicos não se salvarão. O católico só de fachada não se salvará. O católico não praticante não se salvará. O católico que não segue os ensinamentos da Igreja Católica não se salvará. Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. É grande ingratidão desprezar esse Senhor. Milhões de pessoas desprezaram a Jesus, nosso Salvador, e se aderiram ao demônio. São amigas íntimas de Satanás. Estimado católico, vamos refletir sobre quarta-feira de cinzas, o que significa e o que exige a cerimônia das cinzas. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19 diz: és pó, e em pó te hás de tornar. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Estas palavras pronunciadas pela primeira vez por Deus e dirigidas a Adão em consequência do pecado cometido, repete-as hoje a Igreja a cada católico para nos lembrar três verdades fundamentais: o nosso nada, a nossa condição de pecador e a realidade da morte. O pó, a cinza colocada sobre a cabeça do fiel, que não tem consistência alguma, bastando um leve sopro de vento para dispersá-lo, manifesta claramente o nada do homem. Senhor, minha vida é como nada diante de vós. Salmo 39, versículo 6, exclama o salmista: Senhor, minha vida é como nada diante de vós. Salmo 39, versículo 6.
como é necessário ao orgulho humano aniquilar-se diante desta verdade. E não só é o homem por si mesmo, puro nada, mas também pecador, ele que se serve dos dons recebidos de Deus para ofender o Criador. A Igreja Católica hoje, quarta-feira de cinzas, convida seus filhos a curvarem a cabeça para receber as cinzas em sinal de humildade, implorando o perdão dos pecados e ao mesmo tempo lhes recorda que, como pena de suas culpas, deverão um dia retornar ao pó. Pecado e morte são frutos amargos e inseparáveis da rebelião do homem contra o seu Criador, contra Deus. Sabedoria 1,13 diz: Deus não criou a morte. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 13 diz: Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo através do pecado e é seu triste salário. Conferir na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Caríssimo católico, criado por Deus para a vida, a alegria, a santidade, traz o homem em si um germen de vida eterna. Por isso, não pode deixar de sofrer diante do pecado e da morte que ameaçam impedir-lhe o alcance de seu fim e, portanto, a plena realização de si mesmo. Todavia, o convite da Igreja Católica a refletir sobre estas dolorosas realidades não visa deprimir os espíritos pela visão pessimista da vida, mas antes abrir os corações ao arrependimento e à esperança. Se a desobediência de Adão introduziu no mundo o pecado e a morte, a obediência de Jesus Cristo trouxe-lhe o remédio. Estimado católico, a Quaresma prepara os católicos a celebrarem o mistério pascal, que é propriamente o mistério através do qual Jesus Cristo salva o homem do pecado e da morte eterna, isto é, do inferno, enquanto transforma a morte corporal em passagem à verdadeira vida, comunhão beatificante e sem fim com Deus, nosso Criador eterno. O pecado e a morte foram vencidos por Cristo, morto e ressuscitado, e o homem será participante de tal vitória, quanto mais o for, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estimado católico, isto diz o Senhor: voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto, rasgai vossos corações e não vossas vestes. Conferir
livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Joel 2, 12 e 13. Estimado católico, o elemento essencial da conversão é propriamente a contrição do coração. O coração dilacerado, esmagado pelo arrependimento dos pecados. De fato, a contrição sincera, a contrição verdadeira inclui o desejo de mudar de vida e leva na prática a tal mudança. Quem se arrepende dos pecados luta continuamente para mudar de vida, para deixar as trevas do pecado e se aproximar da luz, que é Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Ninguém está isento desta obrigação. Cada pessoa, até a mais virtuosa, tem sempre necessidade de converter-se, isto é, de voltar-se para Deus com maior intensidade e fervor, superando as fraquezas e misérias que diminuem sua orientação total para Ele. Estimado católico, a Quaresma é justamente o tempo clássico desta renovação espiritual. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 diz: eis o momento favorável, eis o dia da salvação. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios 6:2 adverte o grande São Paulo apóstolo. Compete a cada católico fazer dela um momento decisivo para a história da própria salvação. Suplicamo-vos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus, insiste o apóstolo São Paulo e repete: exortamo-vos a não acolherdes em vão a graça de Deus, diz o grande apóstolo São Paulo. Prezado católico, não somente quem está em pecado mortal necessita reconciliar-se com o Criador. Cada falta de generosidade, de fidelidade à graça impede a amizade íntima com Deus, esfria as relações com o Criador, é uma recusa de seu amor e exige, portanto, arrependimento, conversão e reconciliação com o Criador, Deus, nosso Pai. Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, indica em São Mateus, capítulo 6, 1:6 e 16:18, os grandes meios que devem sustentar o esforço da conversão: a esmola, a oração, o jejum. Insiste, sobretudo, nas disposições interiores que os tornam eficazes. A esmola expia os pecados. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30.
mas quando é realizada unicamente para agradar a Deus e para ajudar os necessitados e não para atrair louvores e aplausos dos homens. A oração une o homem a Deus e impetra sua graça, mas quando brota do santuário do coração e não quando é reduzida a vã ostentação ou a simples mover os lábios. Estimado católico, o jejum é sacrifício agradável a Deus e desconta as culpas, desde que a mortificação do corpo seja acompanhada por outra mais importante, a do amor próprio. Só então, conclui Jesus, teu Pai que vê o interior recompensar-te-á. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 4, 6 e 18. Ou seja, Deus perdoará os pecados e concederá graça sempre mais abundante. Caríssimo católico, o que significa a cerimônia das cinzas? A Igreja Católica Apostólica Romana nolo indica nas orações recitadas pelos padres na quarta-feira de cinzas. Deus, que não quereis a morte, mas a conversão dos pecadores, apiedai-vos da fragilidade humana e abençoai estas cinzas que pretendemos colocar sobre a nossa cabeça como sinal de humildade cristã, por nós professada e em sinal de penitência para obtermos perdão. É, pois, a penitência que a Igreja Católica nos quer ensinar pela cerimônia deste dia, quarta-feira de cinzas. Repito, é, pois, a penitência que a Igreja Católica nos quer ensinar pela cerimônia deste dia, isto é, quarta-feira de cinzas. Já no Antigo Testamento, os homens cobriam-se de cinzas para exprimir sua dor e humilhação. Conferir no livro de Jó, capítulo 42, versículo 6. Nos primeiros séculos da Igreja, os penitentes públicos apresentavam-se nesse dia ao bispo ou penitenciário, pediam perdão, revestidos de um saco, e como sinal da sua contrição, cobriam a cabeça de cinzas. Mas como todos os homens são pecadores, diz Santo Agostinho, estenderam essa cerimônia a todos os fiéis católicos para lhes recordar o preceito da penitência. Não havia exceção alguma. Papa, bispos, sacerdotes, reis, almas inocentes, todos se submetiam a essa humilhante expressão de arrependimento. Na quarta-feira de cinzas, entremos nos mesmos sentimentos, deploremos
as nossas faltas ao recebermos das mãos do ministro de Deus as cinzas bentas pelas orações da Igreja Católica, quando o sacerdote nos disser: lembra-te que és pó e em pó te hás de tornar, humilhemos o nosso espírito pelo pensamento da morte, que, reduzindo-nos ao pó, nos porá sob os pés de todos. Assim dispostos, longe de lisonjearmos o nosso corpo, destinado à dissolução, decidir-nos-emos a tratá-lo com dureza, a maltratar o nosso paladar, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa língua, todos os sentidos, a observar o mais possível o jejum, a abstinência que a Igreja Católica nos prescreve. Estimado católico, que exige de nós a cerimônia das cinzas. A Igreja Católica Apostólica Romana termina a bênção das cinzas por uma exortação aos católicos. Admoesta-nos a não nos contentarmos com sinais externos de penitência, mas a lhe bebermos o espírito e os sentimentos. Jejuemos, diz ela, como o Senhor deseja, mas acompanhemos o jejum com lágrimas de arrependimento, prosternando-nos diante de Deus e deplorando a nossa ingratidão na amargura dos nossos corações. Prezado católico, mas essa contrição, para ser proveitosa, deve ser acompanhada de confiança. Por isso, a Igreja Católica acrescenta a seguir que nosso Deus é cheio de bondade e misericórdia, sempre pronto a perdoar-nos. Forte motivo este para esperarmos firmemente a remissão das nossas faltas, se delas nos arrependermos. Deus não despreza jamais um coração contrito e humilhado, como reza o Salmo 50. Salmo 50, que é o salmo rezado por Davi. A liturgia de hoje, quarta-feira de cinzas, termina exortando-nos a tomarmos generosas resoluções. Corrijamo-nos, diz ela, das faltas cometidas por fraqueza, por ignorância ou por malícia. Não adiemos de modo que, surpreendidos pela morte, não tenhamos tempo de nos converter e emendar de vida. O pensamento da morte convida-nos ainda a viver mais santamente, e quão eficaz é essa recordação. Estimado católico, aproveitemos do tempo da Quaresma para o nosso crescimento espiritual, para aproximarmos de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Prezado católico, refletimos um pouco sobre quarta-feira de cinzas, o que significa e o que exige
a cerimônia das cinzas. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. O católico precisa iluminar com o seu exemplo de vida, ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora. Após a morte é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Cada católico deixará rastros aqui na terra. Serão rastros de luz ou de trevas, rastros do bom exemplo ou de escândalo. Cada católico deixará uma história aqui nesse mundo. Será uma história de alegria ou de tristeza e sangue. Milhões de católicos pensam que vão enganar a Deus na hora do juízo, após a morte. Claro que não. Quem morrer em pecado mortal irá para o inferno para sempre. Fama, dinheiro, mansão, diploma, carro bonito, beleza física, não compra o céu. O que compra o céu é a graça santificante, aquela que recebemos no batismo. Quem morrer sem ela irá para o inferno. É preciso acordar os católicos que estão dormindo nas garras do demônio. Aquele que caminha longe de Jesus joga a vida fora, caminha na escuridão, no vazio total. Já parou para pensar, católico, viver aqui nesse mundo 20, 30, 50, 80 ou mais anos e comparecer de mãos vazias diante de Jesus, nosso juiz? Será que Jesus vai aceitar desculpas? Claro que não. Ele vai dizer aquelas palavras que o esposo disse para as virgens loucas: não vos conheço. São Mateus 25:12.